Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. É isso aí, gente. O nosso grande abraço a todos vocês que sempre estão aqui ligados na TV Fortaleza. A TV Fortaleza, que é a TV da Câmara Municipal, né? Então vamos logo dizendo aqui, 61.4, você que tem TV digital. É fácil. Tem muita gente que me pergunta, mas como é que eu faço? É só sintonizar, ou então dar uma olhadinha na antena e tudo, mas é a televisão aberta. Tá? E você que tem Multiplay, né, o canal fechado da Multiplay, é canal 6. E também a gente está colocando todos os nossos programas, desde o começo, desde o primeiro, nós estamos colocando também no YouTube. É isso mesmo, é só você procurar lá no YouTube, é programa Entre Amigos com Eduardo Praciano. Bom, gente, como eu sempre falo, todas as sextas-feiras, né, que é o nosso programa, todas as sextas-feiras, inédito. E tem também as reprises, que é no sábado às 8 horas e no domingo às 23 horas. Mas como eu sempre falo, eu digo, esse programa está imperdível. Mas é isso mesmo, porque todos os programas são bons, graças a Deus. E aqui a gente traz as melhores atrações, os amigos, né? Tanto faz na área musical, na área na parte também de fotografia, enfim, de artes plásticas e tudo. E também amigos, pessoas comuns, mas que tem sempre uma diferença, né? É isso aí. Bom, gente, e hoje o programa está demais, né? Já estou aqui com esse pessoal maravilhoso, que eu gosto de paixão mesmo, é a banda Os Renegados, né? Que bom, tudo bem, pessoal? Aqui é o Marcelo e Ricardo, que são os irmãos que representam a banda Renegado, porque a banda Renegado tem mais gente ainda, mas tudo bem, diga aí. Beleza, maravilha, Praciano. Maravilha, é um prazer imenso estar aqui. Legal, obrigado, você, Ricardo. Massa. Bom, primeiro, a minha pergunta básica, que eu sempre pergunto aos meus convidados, principalmente na área musical, eu pergunto como começou a banda Os Renegados, como é que foi esse começo, assim? Vocês dois são irmãos, né? Aí tocavam sozinhos. Conte um pouquinho da história aí, Marcelo. Isso, começou bem cedo, né? A gente ainda na pós-adolescência, na adolescência, assim, eu comecei a tocar violão, logo em seguida Ricardo começou a se interessar por bateria. E aí a gente tinha um vizinho em frente, na casa em frente também, que se interessou em tocar contrabaixo. Aí a gente começou brincando, né? Armava na garagem de casa e começava a tocar 7 da manhã e parava 12 da noite, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente começou a fazer shows num barzinho que tinha em Messejana, chamado Baipê, que era Irmãos Pinheiro, que era até em homenagem a um bar que tinha em Mossoró, do meu avô e do irmão dele. Nosso avô era cantador de viola, né, Cílio Pinheiro. Então, aí tinha esse bar em Messejana que era em homenagem a esse outro bar que era dele com o meu tio em Mossoró. Em Messejana, a gente começou a tocar lá, né? O nome da banda inicialmente era Rockabilly Gang, né? Que o Rockabilly é aquele estilo de rock dos anos 50 e tudo. Mas isso durou pouco tempo, a gente já mudou para Renegados, em 93. E daí por diante a gente começou a fazer shows lá e depois passou a fazer em outros bares, no Casarão da Lagoa, que ficava ao lado da Lagoa de Messejana. E depois viemos para a Praia de Iracema e outros shows, e aí foi continuando e foi ficando mais séria a coisa. E aí estamos aqui, agora 22 anos já de banda. Eita, é mesmo, quer dizer, começou praticamente em 93, né? 93. Como Renegado. Vocês são de Messejana? Moram desde pequenininho? Desde 4 anos, assim. A gente nasceu em Limoeiro do Norte, moramos em Tabuleiro, que são cidades vizinhas. E aí eu vim com 4 anos, Marcelo com 6, e sempre moramos em Messejana. A gente veio criança para cá, né? A gente nasceu... Eu me considero do Vale do Rio Jaguaribe, assim, de 2 cidades, porque a gente foi gerado em uma e nasceu na outra, assim, que eram cidades próximas e tal. Então, a gente se considera de Limoeiro e Tabuleiro também, né?
Mas a gente já mora aqui em Fortaleza há mais tempo do que o que a gente morou lá, mas nunca perdeu o contato, né? Os laços lá com a região e tudo, a gente sempre vai lá e tudo, mas mora aqui desde criança. Legal, aí é o seguinte, aí a banda Renegados, vocês começaram, aí na época, logo em 93, a formação era justamente vocês dois, né? Essa formação que está hoje não é a mesma que começou não, né? Fora vocês dois. Não, do início eu e o meu irmão, né? Mas o Romualdo que está O Romualdo, esse aqui. No contrabaixo. Era o vizinho de vocês? Não. Passaram vários baixistas pela banda ao longo desse tempo, né? Mas o Romualdo já está como cadeira. Mas o Romualdo já está há 8 anos, né, com a gente, 8 anos, já faz bastante tempo. Foi o baixista que demorou mais tempo na formação, assim. Vocês tocam muito, assim, como é a E programação hoje também tem vocês? o Celso, que tocava antes com a gente, passou um tempo em São Paulo, que ele é paulista, mas agora retornou e está tocando percussão com a gente também. Legal. Celso Batera. Vocês tocam muito, assim, como é que é a programação de vocês, assim? Diária a programação? Temos diária. tocado bastante, mais nos finais de semana, né? Sexta e sábado, mas também tocamos domingo também, como a gente tocou agora no Estoril, no lançamento do DVD. Vamos já falar do lançamento de vocês lá. E em vários lugares, em Fortaleza, vários lugares no interior também. Agora já tem um lance já que está praticamente marcado já para o início, agora dia 1º e dia 2, lá em Canoa Quebrada. E em vários lugares. Tocamos no Crato, já tocamos em outros estados também. O Ricardo me diz uma coisa. Eu vejo assim que o trabalho de vocês é um trabalho que dá continuidade, aquele rock legal. Eu gosto do rock, né? O trabalho, aliás, não é só rock, vocês tocam tudo, né? É uma banda que realmente tem vários ritmos, né? Mas que vocês lembram, claro, vocês têm uma história do rock, né? Mas é aquele rock bonito, aquele rock legal, agora, mais clássico, né? Que é o que eu acho super legal. Quando vocês começaram mesmo, né, naquela época e tal, vocês se inspiraram assim, em alguém, em alguma banda da época? A gente tem várias influências assim, né, do rock and roll, vai de Led Zeppelin a Raul, que a gente escuta desde pequeno, assim, e Luiz Gonzaga, que a gente também sempre escutou, tem influência de um monte de coisa, assim, Jimi Hendrix e tal, abrange várias coisas. Por exemplo, quando no show de vocês fazem tudo, né? Tocam o que é que se diz aí? Toca dos anos 60? Porque na verdade são vários shows. Como a gente já toca há muito tempo junto, então tem um repertório vasto, assim, é amplo, né? Dependendo do local e do público, a gente direciona mais para uma coisa, assim, às vezes mais blues, às vezes mais rock and roll, mais rock pesado, e também, às vezes, também mais misturado com música brasileira, com música regional e de outras partes do mundo, porque as influências são diversas, né? A gente escuta desde dos anos 50, que a gente, nos anos 80, eu comprava disco de vinil dos anos 50, eu detestava aquele som pasteurizado dos anos 80, aquela fase, teve uma fase bem pasteurizada no som, assim, que os produtores achavam que o humano tinha que parecer máquina, e não a máquina ajudar o humano. Aí tem mais, nos anos 90 isso mudou de figura e voltou a ser aquele som cru que era feito, né, dos anos 60, anos 70, com os timbres dos instrumentos. Então a gente usava ouvia desde os anos 50, passando pelas coisas mais novas, depois Beatles, Rolling Stones, The Doors, Led Zeppelin, Sabbath, Jimi Hendrix, aí os brasileiros também, Raul, a gente ouvia também outras coisas. Eu me lembro, lá em casa tinha um disco, lá numa vitrolazinha daquelas que abria assim, era tipo uma máquina de escrever. Você abria, a tampa era um alto-falante, depois botava, tinha um disco assim, que nem era o LP e nem era compacto, era um disco médio, do Paulinho da Viola. Então, dizer, tinha eu 14 anos de idade, eu ouvia muito isso aí, tinha aquele disco também do Roberto Carlos, em ritmo de aventura e tal. A gente ouvia tudo isso aí e mais outras coisas, né? Elvis, assim, eu vi na época, em 77, eu criança, me lembro saindo na televisão da morte do Elvis e tal, aquela coisa toda. Então isso depois tem várias influências. Então o nosso avô era cantador de viola, repentista, então tem essa coisa do Nordeste, tem a coisa
também do mundial. Né? Ó, o avô de vocês era cantador de repente. Vocês já, assim, pequenininho, ficavam curtindo eles, assim? Na verdade, cantando, é porque ele chega... morreu, ele é contemporâneo de Otacílio e Dimas Batista, Ah. né? Então, ele veio junto com Otacílio e sei. Dimas para cá, pro Ceará, né? Do Rio Grande do Norte para cá. Mas ele morreu muito jovem, né? Ele morreu com 39 anos, né? De um infarto. Então a gente não chegou a conhecer. A minha mãe era mais velha dos filhos, tinha 15 anos na época, né? Então a gente não conheceu, mas ele tinha uma história, cantava na rádio em Mossoró, viajava em lombo de burro e tal, com os parceiros violeiros, assim com a viola, e carona e trem e tal. Essa coisa toda, que é a mesma coisa que os bluseiros faziam também. Pois é, você está falando de Raul Seixas, eu me lembro o seguinte, está com algumas semanas atrás que eu fui ali no Bar Pé de Serra, né? Sim. Onde vocês dois estavam fazendo uma homenagem ao Raul. Foi uma noite de Raul, quer dizer, muitas vezes a banda ela faz isso, né? Vocês saem e fazem homenagem, né? Existe esse lado também, né? Da banda, né? Não é necessariamente que vocês estejam sempre juntos. De repente, como eu vi, vocês dois foram lá e fizeram uma homenagem ao Raul Seixas, no qual eu adorei demais. Além do som autoral, né? Que é a nossa história. O som autoral, a nossa luta que já vem de muito tempo, mas a gente toca várias outras coisas, né? No caso desse show que você estava falando, ali na verdade é um encontro Raul Seixista, que acontece no bar chamado Pé de Serra ali, próximo ao Jornal O Povo, a MC, e acontece sempre toda primeira e terceira sexta-feira do mês. E a gente faz algumas das sextas e tem outras figuras que fazem também. O Leudo, o Luciano Salti, a banda Canceriano Sem Lá. Então a gente se reveza lá. E tem sempre esses encontros. Inclusive a gente já fez até um bloco de carnaval lá, bloco Maluco Beleza, que no próximo ano vai ter de novo, um dia só. Dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro vai ter o bloco lá também, tocando Raul em ritmo de carnaval, que né? legal. E naquele dia que você assistiu era violão, voz e percussão, né? Mas tem sempre os encontros Raul Seixistas ali, né? Né? Que bom, né? Isso é legal, né? Reviver. Bom, vamos falar agora um pouquinho. Eu queria também saber o seguinte, tem duas coisas que eu gostaria de saber. Curiosidade. Primeiro, eu acho legal vocês dois ainda preservar aquela figura que tinha, né, nos anos 60, todos os roqueiros, né, que é o cabelo grande, né? Eu acho legal, como é que é isso, assim, vocês, sabe, é fácil identificar os renegados, porque estão lá, os dois sempre cabelo, é muito difícil hoje em dia você encontrar as pessoas que continuam com os cabelos grandes como vocês, e aí, como é isso? A gente, já faz tanto tempo que eu tenho cabelo grande, que eu nem me lembro quando eu tinha cabelo curto, então, assim, foi ficando. Também a gente gosta da estética. É a marca da banda, né? Também. A banda também, mas eu acho que é mais nosso do que propriamente a banda, né? Porque o som, independente dos cabelos, o som é feito, mas é um estilo nosso, assim, e acaba se tornando o estilo da banda também, porque a gente gosta, é a maneira, é natural. Eu gosto, eu acho legal. Porque... E eu ando mesmo vestido, eu mudo muito a minha indumentária para o palco, assim. É o jeito que eu ando mesmo na rua e faço o show. Porque eu acho muito legal, porque a gente realmente, assim, na década de 70, né, 60, é que você vê vários, né, cantores naquela época, e que ainda existe nas bandas de rock, né, dos Estados Unidos, sei lá, ainda tem. Mas, hoje em dia, é raro, né? Então, vocês ainda trazer isso é muito legal. Renegados, por que você disse que era um outro nome, mudou para Renegado, e por que Renegado? Bom, parece assim nome de filme, né? Os Renegados. Pois é, na verdade não tem uso, é banda Renegados, né? Mas aí é porque Renegados, já que precisava de um rótulo, aí a gente detesta rótulos, mas já que precisava de então vamos botar alguma coisa que seja bem, né? Seja bem marcante. E Renegados eram os guerreiros indígenas da época da colonização norte-americana. Depois de muitas guerras, chegou um momento que teve um tratado, né, uma trégua, um acordo entre
os generais e os chefes das tribos, né? Para que se houvesse paz, teria uma espécie de terra prometida, eles seriam colocados num trem e eles teriam um espaço reservado para os índios. E hoje a gente sabe que isso não aconteceu. E os renegados foram chamados aqui os guerreiros das tribos que disseram: não, a gente não aceita. Os chefes deles fizeram um acordo, mas eles foram contra a decisão dos chefes deles. Vocês podem se entregar e vão para lá, a gente não vai se entregar não. E continuaram na luta, morreram lutando, né? Foram chamados de renegados, esses que não aceitaram a decisão dos chefes deles, que foram, na verdade, levados, colocados dentro de um trem e levados para uma espécie de campo de concentração, que era no deserto, não tinha nada, era no deserto, pouca caça, pouco tudo, né? Uma área deserta, cercada com os soldados vigiando em volta e os índios ficaram servindo de espécie de atração turística, assim, né? E foram morrendo aos poucos, assim, por vergonha mesmo, por tristeza. Muitos viraram alcoólatras por causa que eles davam um xarope à base de álcool lá e foram transformando os índios em alcoólatras. E a tristeza, porque um cara que é livre e de repente fica, que tem honra, tem aquela coisa, né? Não no sentido dessa honra da coisa ocidental, mas na lógica indígena, do índio, né? E de repente se vê naquela condição humilhante e tal. Então dizimaram, né? Depois de muitas guerras, depois de ter matado mulheres, crianças né? Na colonização norte-americana, e renegados foram esses caras, os guerreiros que continuaram na luta. Pronto, por isso, vocês estão aí, né? Continuando com a luta. Só que agora é na luta musical mesmo. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Já está na hora da gente curtir um pouquinho. Aqui está aqui o DVD que foi lançado na semana passada, lá no Estoril, né? No domingo retrasado lá. E nós estou vendo aqui que foi gravado e tem as músicas, né? Várias músicas aqui que são autorais, né? De vocês mesmos. E vamos mostrar o que agora para o público. Dessas músicas aqui, são 15, né? Vamos mostrar uma agora. Suspeitos para falar, para escolher. Não, mas veja aí uma aí. Carro-chefe aí, o carro. Bom, a música que a gente está sempre trabalhando, essa Não Cale, Ataque Blues, né? Que tem uma crítica social e política da questão. Tem outras coisas mais misturadas com maracatu, dona, tem outras que tem participações do Manassés aqui com as coisas instrumentais. Mas vamos ver uma aqui. Participação do Felipe Cazuda, Débora Maciel, do Mimi Rocha. Então tem. Legal. Tem pois é. Então vamos ver uma aí. Diga aí. Podemos. Bota então Asas do Vento aqui, né? Asas do Vento, qual é o número aqui? Asas do Vento. Tá aqui, 14. Então vamos lá.
mais tempo pra quem ficou para trás, preso em dor e argumento, e sem única capaz, livre-se do sofrimento. Tem que ser forte, rapaz, não desperdice o momento, que ele não volta jamais. Não desperdice o momento, que ele não volta jamais. Não desperdice o momento, que ele não volta jamais. Não desperdice o momento, que ele não volta jamais.
Ricardo, me diz uma coisa, foi gravado lá no Dragão do Mar, no anfiteatro? No Anfiteatro Dragão do Mar, isso no final de 2013. Aí teve o processo de edição do áudio, depois das imagens e tal, e a gente lançou agora. Mas ficou perfeito, viu? Ficou muito bonito. Olha, gente, aqui, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui, olha aqui, vamos fechar aqui, olha só, que super legal, né? Outra coisa também que eu quero dizer, também a banda já teve também várias vezes no nosso projeto lá do Conexão Cultural, né? Isso. Lá um projeto criado pelo nosso querido vereador Eupídio Nogueira. O projeto deu um tempo, viu? Mas vai voltar, se Deus quiser, Massa, porque essas coisas têm que continuar, né? Aquele projeto é fantástico, porque pega as pessoas que normalmente não têm acesso ao que acontece aqui na Praia de Iracema, porque assim, por mais que pareça perto a Praia de Iracema dos bairros da grande Fortaleza, então, mas não é, porque quem sai de ônibus de casa, sabe, para se deslocar, para voltar, aí você tem que esperar o outro dia para voltar, então muita gente fica isolado nos seus bairros, e aquele projeto dentro dos terminais faz com quem está ali passando e de repente para um pouco e vê coisas que nunca, sabe, que normalmente não vê. Uma vez que a gente tocou lá, depois veio um senhor lá, assim, bem jeito do interior, chapéu e aquela coisa, bem jeito do interior, já bem velho, um senhor de uns 70 anos. Depois, quando a gente terminou, ele veio pegar na minha mão, assim, com os olhos cheios de lágrimas, assim, aí ele disse, muito obrigado, viu? Nunca vi isso na minha vida, muito obrigado, assim, com as duas mãos pegando assim na minha... Bom, assim, uma recompensa que você não tem pagamento. Muitas vezes você toca em lugares onde as pessoas têm acesso sempre e às vezes passa batido. Muita gente acha que